Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quero começar por recordar o objeto desta Comissão de Inquérito, que tinha em vista identificar e avaliar os factos e os atos e as omissões do 21º Governo Constitucional relacionados direto ou indiretamente com o furto de armas em Tancos no período compreendido entre junho de 2017 e o presente, bem como apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes. E a posição do Grupo Parlamentar do PSD, ao longo de todos estes meses e durante todas as audições realizadas no âmbito desta Comissão, foi sempre uma postura construtiva, procurando contribuir para a reposição do prestígio das Forças Armadas, instituição basilar do nosso país e da nossa democracia, e mais concretamente do Exército, ramo que se viu diretamente envolvido no sucedido nos paióis nacionais de Tancos. E fizemos questão de, ao longo de todas as audições, afirmarmos esta nossa postura. Lembramos, em devido tempo, que as Forças Armadas foram abaladas neste passado mais recente por um conjunto de episódios menos felizes que acabaram por evidenciar uma enorme inabilidade política dos responsáveis governativos para lidar com eles, de forma que era a sua obrigação resguardar a instituição militar e preservar o seu bom nome. E nós todos sabemos que as missões que lhes são atribuídas, quer em Portugal, quer no estrangeiro, são sempre cumpridas com enorme galhardia e entrega, e isso é motivo de orgulho para nós e, portanto, também tem que ser motivo de orgulho para os responsáveis políticos que estavam à frente das Forças Armadas nesta altura, ou seja, do Ministério da Defesa Nacional. O PSD aproveita aqui para destacar isto, por reconhecer o enorme mérito das nossas Forças Armadas no desempenho das suas funções, mesmo em situações de maior dificuldade, devido à escassez de recursos humanos ou materiais. Nós estivemos nesta Comissão numa caça às bruxas, tentando encontrar bodes expiatórios para o sucedido. Quisemos, acima de tudo, e de acordo com o próprio objeto desta Comissão de Inquérito, identificar as responsabilidades políticas em todo este processo, responsabilidades por aquilo que foi dito e feito e também pelas medidas que possam não ter sido tomadas ou por aquilo que possa não ter funcionado tão bem. O PSD procurou nesta Comissão saber até que ponto o poder político não assumiu as suas responsabilidades neste caso, saber até que ponto não defendeu a instituição militar ou não fez tudo o que podia neste processo. Estas foram as nossas preocupações fundamentais. Não quisemos investigar do ponto de vista criminal, mas não podemos deixar de procurar saber mais sobre este processo, tanto mais que o furto do material militar dos paióis de Tancos veio pôr efetivamente em causa a segurança nacional, não apenas pelo que foi furtado, mas muito especialmente por aquilo que veio evidenciar estar errado na relação entre os diversos serviços do Estado, que através de uma cooperação e articulação permanente devem garantir a segurança do país. Do nosso ponto de vista, foi isso que motivou realmente esta Comissão, ou seja, saber até que ponto o Estado falhou e o que é possível fazer no futuro para melhorar o sistema e evitar a ocorrência de situações semelhantes a esta. Do ponto de vista do relatório, numa avaliação genérica, cumpre-nos dizer que o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga procurou, desde a primeira página, construir uma narrativa que ilibasse os responsáveis políticos e deixasse cair as culpas nos responsáveis militares. Nas referências às audições, nas citações das atas, nas declarações ou nas opiniões emitidas pelo relator, essa escolha é bem visível. Ou seja, o poder político não tem quaisquer culpas no sucedido, nem nos acontecimentos posteriores ao furto, e alguns militares são os principais culpados ao agirem de modo deliberado para prejudicar o ex-CM Rovisco Duarte e o ex-MDN, Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Ao mesmo tempo, procura-se, no relatório, transformar a Polícia Judiciária Militar num bode expiatório, esquecendo que aquilo que aconteceu foi obra apenas de alguns e não de toda a estrutura. O mesmo se poderá dizer em relação ao Exército, que, pela leitura do relatório, se poderá pensar ter uma culpa estrutural em todo o processo. E pensamos que não é assim, e pensamos que não podemos ir por aí. Nem o Exército como instituição, nem a PJM como órgão de investigação criminal devem ser postos em causa, porque não podemos tomar a parte pelo todo. E isso nem sempre se torna evidente neste relatório,
tal é a vontade de ilibar o poder político de toda e qualquer responsabilidade neste caso. Em relação ao relatório final, já depois de incorporadas algumas alterações colocadas pelos diversos partidos, devo dizer que é notório o esforço de incorporação das propostas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares após a apresentação do primeiro relatório de 31 de maio, que me referi anteriormente. Tendo em conta os princípios que nortearam a nossa postura nesta comissão de inquérito, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um conjunto superior a 50 propostas de alteração e várias de recomendação, que vão no sentido de melhorar alguns aspectos do relatório, de forma a permitir que o mesmo fosse o mais possível o retrato fiel daquilo que se passou nas diversas audições. Se é verdade que algumas das nossas propostas foram incorporadas neste texto final, e aqui renovo o sentimento de reconhecer o esforço do relator, outras propostas que consideramos muito importantes acabaram por não estar espelhadas no relatório final, numa opção política evidente por parte do autor do relatório. O Grupo Parlamentar do PSD entende que o relatório, este último, assume uma clara posição política sobre o que se passou posteriormente ao furto de Tancos, procurando assacar responsabilidades ao Exército e à PJM e ilibar completamente os responsáveis políticos da altura. Dentro do Exército, o relator procura salvaguardar a posição do ex-CM General Rovisco Duarte, relembre-se, escolhido pelo Ministro da altura, Azeredo Lopes, após a polémica demissão do General Jerónimo, na sequência do episódio militar, também se recordarão, do Colégio Militar, imputando culpas e denegrindo a imagem dos tenentes-generais Faria de Menezes e Antunes Calçada. Neste ponto, o relator procurou, extravasando em muito o objeto desta comissão de inquérito, encontrar uma justificação pessoal na atuação destes dois tenentes-generais, afirmando que agiram apenas para prejudicar o mandato do ex-SEM e do ex-Ministro da Defesa, algo que o PSD não pode concordar. Importa salientar que o relator ignora quase por absoluto as contradições do depoimento do ex-general Rovisco Duarte, nomeadamente quanto às razões que estiveram por detrás da sua decisão de exonerar os coronéis, ou quanto à sua própria demissão, procurando antes sustentar-se nas declarações sem contraditório do general Rovisco Duarte, para sustentar um conjunto de conclusões quanto ao funcionamento do Exército ou que, quanto a nós, são totalmente injustificadas. O relator procura também afastar a ideia de que poderão ter ocorrido interferências políticas sobre a atuação do Exército, quer sobre a atuação da PJM. Ora, para nós, essa é outra das certezas que muitas audições realizadas nos deixaram. É que não podemos afirmar com total certeza de que não existiram essas pressões políticas, muito particularmente sobre o general Rovisco Duarte, nos dias subsequentes ao furto do material militar em Tancos e que o levaram a decidir pela exoneração dos 5 coronéis responsáveis pela segurança dos paióis nacionais de Tancos. Ao nível governativo, o relatório procura afastar quaisquer responsabilidades políticas, quer do ex-MDN, quer do próprio Primeiro-Ministro. Ora, para nós, não ficou provado que tanto um como o outro não tivessem conhecimento da atuação da Polícia Judiciária Militar, especialmente o primeiro, o Ministro da Defesa Nacional, que superintende diretamente a Polícia Judiciária Militar. Quanto ao Primeiro-Ministro, procurou-se afastar qualquer conhecimento por parte do mesmo da atuação da Polícia Judiciária Militar antes de 12 de outubro de 2018. Se é verdade que isso mesmo foi referido pelo próprio Primeiro-Ministro e pelo seu chefe de gabinete, também não é menos verdade que é legítimo manter uma dúvida sobre esse assunto, tendo em conta as próprias declarações do Primeiro-Ministro no Parlamento, em debates quinzenais, e também tendo em conta aquilo que é a prática das relações dentro do Governo entre os ministros e o Primeiro-Ministro e entre os chefes de gabinete e os membros do Governo. Quanto ao ex-Ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, ficaram mais dúvidas por esclarecer do que certezas quanto à sua atuação. Entre esquecimentos e situações consideráveis plausíveis, e aqui estou a citar, de terem acontecido, tal como reconhecido pelo general Martins Pereira,
Ficou evidente que o ex-Ministro da Defesa Nacional procurou sempre desvalorizar o sucedido em Tancos, não dando relevância a algo de maior importância para as Forças Armadas e para o país, e da audição de Azeredo Lopes. Ficámos com a certeza de que o mesmo teve conhecimento atempado do comportamento da Polícia Judiciária Militar e nada fez para o impedir durante cerca de um ano. Muito obrigada, Sr. Presidente.